Você tem dificuldade de perdoar ou você tem facilidade? Se você tem facilidade, o que te ajuda neste caminho? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, mais uma vez nós estamos aí juntos, participando, recolhendo os frutos de cada meditação. Obrigado a cada um de vocês que tem compartilhado esta experiência, que tem nos falado também daquilo que tem vivido através da Palavra de Deus. É muito bom percebermos estes frutos da graça da presença do Senhor. Vamos juntos na palavra de hoje, que está em Mateus, capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1, que diz assim: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Esta é uma palavra que muitas vezes a gente vai falando assim: mas padre, até quando eu tenho que ficar perdoando? Até quando eu tenho que ficar correndo atrás? Até quando? Porque às vezes realmente tem pessoas que direto tem que ficar perdoando as mesmas pessoas e às vezes pelas mesmas falhas. Isso é extremamente desgastante, difícil. E é essa a pergunta de Pedro. E aí ele ainda pergunta: mas eu tenho que perdoar até 7 vezes, ou seja, infinitamente de vezes, infinito? Não. Aí o Senhor responde a ele: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino de Deus é como um rei que resolve acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e seus filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dai-me um prazo e eu pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. E ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. E o companheiro, caindo aos pés, suplicava: dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está no céu, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Olha só, quando o Senhor vai responder isso, ele faz uma comparação desse patrão, que é Deus, que é o Pai, com a dívida do Pai, ou seja, a dívida que nós temos em relação ao Pai e a dívida que os outros têm em relação a mim. Ou seja, todo o perdão tem que ser colocado diante do Pai, para que nós tenhamos consequentemente a condição de perceber o que nós devemos fazer. E aí nós entendemos algumas artimanhas que nós fazemos. Para perdoar alguém, geralmente o que nós fazemos com boa intenção? Nós olhamos para aquela pessoa e justificamos ela. Então alguém chega para você, está com um problema com outra pessoa, você vai falar para ela: olha, mas pensa bem, aquela pessoa está cansada, foi um momento de dificuldade dela, olha, pensa bem, porque o seu marido está se comportando assim, porque muitas vezes ele também fica chateado com isso. Olha, pensa bem, porque o que nós vamos fazendo? Nós vamos justificando o outro para que o outro possa realmente ser absorvido. Então eu tenho que olhar para o pecado daquele outro e perceber
que há uma justificativa, mesmo que ela não justifique todos os fatos, para que eu possa perdoá-lo. E se essa justificativa certamente é certo, que ela é plausível, ela é compreensível, fica mais fácil de eu poder perdoar aquela pessoa. O perdão se dá através de uma justificativa do outro. Você percebe nesses movimentos essa tentativa de justificar? Nisso, o que nós fazemos? Nós colocamos o perdão a este nível. E quando não tem justificativa, fica difícil perdoar e muitas vezes guardamos esses ressentimentos porque aquilo não foi realmente digerido por nós, né? É o sapo que ficou aí parado dentro de nós, né? Na nossa garganta. Ou seja, não consegui digerir porque eu não consegui que justificasse aquela atitude. Esse geralmente é o movimento. Percebe que ele é diferente do movimento do Pai? Porque quando eu olho para o que Deus fez e faz comigo, fica mais fácil. Quem muito ama, muito perdoa, diz o Evangelho. Por quê? Porque se você ama ao Pai muito, e você vai perceber que Ele está te perdoando várias vezes. Hoje eu fiz isso, ontem aquilo, fiz outro, não tive atenção com aquilo lá que Deus tem me colocado para mim. Eu não fui realmente profundo na minha oração, cometi este pecado, fiz isso, fiz aquilo. Então, o que você vai fazendo? Você vai vendo o amor do Pai. Porque tantas vezes você se viu suplicando a Ele para que tivesse compaixão de você, para que tivesse perdão. E sabe o que Ele fez? Ele derramou o perdão sobre você. Ele te deixou sendo restaurado por Ele, te tirou das cadeias, te tirou daquilo que te prendia. Por quê? Porque Ele faz este gesto de descida. E aí você vai percebendo este amor. E aí quando eu olho para o outro, o que Ele fez comigo e faz comigo, eu consigo ver a possibilidade de fazer ao outro o que Deus fez por mim. E eu perdoo o outro não porque ele merece, porque Deus não me perdoa porque eu mereço. Ninguém pode ser justificado diante de Deus. Ninguém pode dizer, eu mereço perdão. Pelo contrário, a santidade faz você falar assim, eu mereço o inferno. Isso é uma das coisas do caminho espiritual. A alma começa a perceber digna do inferno. Se você não se percebe digna do inferno, meu caro, saiba que você está muito longe da vida espiritual. Que falta muito passo para você, porque você tem que começar a se perceber que você merece o inferno. Porque muito foi dado para você e pouco você fez. Porque muito você recebeu e pouco você tem dado. Ah, mas eu não cometo pecado. Ah, mas o quanto você recebeu? Se em Ciro e Sidônia tivesse sido realizado e sido realmente recebido todas as coisas que você recebeu, eles tinham se convertido e teriam sido melhores do que você. Percebe? Nós estamos sempre em dívida com Ele. A nossa dívida é impagável, é Cristo que paga ela por nós, porque nós não podemos pagar. Nós não podemos pagar a nossa dívida. Mas você foi perdoado. Agora sim, se você compreendeu isso, porque foi muito perdoado, vai começar o teu grande amor. Você vai se tornar uma pessoa que ama mais. Não porque você ganhou méritos, mas porque você recebeu o amor dele primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te perdoou primeiro. É a consequência que eu perdoo o outro. E você pode dizer com muita profundidade, eu te perdoo porque Deus me perdoou. Eu te dou essa possibilidade porque Deus me dá essa possibilidade. Percebe? Tudo dele. Eu sou apenas um canal. Só faço, palavras do próprio Jesus, o que o Pai faz. Que bonito. Chegar no céu e perceber Deus Pai dizendo, que bonito, meu filho, tu fizeste ao outro o que eu fiz a ti. Pense um pouco nisso. As pessoas não devem ser perdoadas porque elas são dignas do perdão, mas porque Deus te perdoou. Vamos juntos, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.